Olá, boa noite. Eu sou Raimundo Borges e o programa Band Entrevista está no ar. Hoje temos aqui ao nosso lado para conversar conosco, com todos nós, o professor, economista, especialista em todos os assuntos da atualidade, Cursino Moreira. Boa noite, professor Cursino, muito agradecido por ter atendido ao convite aqui da Band e do meu programa para a gente discutir os problemas da economia. O senhor é um craque nesse setor, é com você e comigo que a gente vai tentar destrinchar da melhor maneira possível o que está acontecendo no nosso país. Boa noite, Borges, boa noite, telespectadores. É para mim uma grande satisfação, Borges, em estar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos, uma vez que você é um dos jornalistas, né, do Maranhão que pauta os assuntos realmente que são importantes para a sociedade. Nós estamos vindo aí de 2 anos de muita emoção na economia, na política. Embora nós estejamos falando do final de 2024, mas eu diria assim, a gente põe tudo num pacote só, 23 e 24, que foi a mudança de um tipo de governo, de um tipo de política para outro que é o seu extremo oposto. Então, acho que tudo que nós conversarmos aqui agora, nós temos que ampliar o nosso horizonte de análise para esses 2 anos. Eu acho que isso dará para a gente, inclusive, condições de compreender melhor o que nesse momento acontece, o que são essas coisas assim contraditórias, como você comentava ainda há pouco, antes da gente começar, de você ter uma taxa de crescimento de PIB realmente, comparativamente aos últimos tempos, uma taxa boa, embora o Brasil já tenha crescido muito, muito mais que isso, né? E ao mesmo tempo que se tem uma taxa de PIB aí boa, esse número positivo não consegue contaminar de forma positiva o restante da expectativa da economia. Mas por quê? Exatamente. Porque a gente saiu de um ano de 2024, que foi um ano politicamente tumultuado, não tão quanto 2023, logo no início do governo Lula, e foi um governo que veio começando do extremo totalmente em relação ao governo anterior. Da direita entra o governo Lula e nós passamos 2023 naquele sobressalto de tentativa de golpe e tudo mais, os extremos mais extremados ainda, e chegamos a 2024, estamos aqui já começando 2025. O que é que a gente pode esperar deste ano, voltando a falar do PIB, que é um PIB robusto para o que a gente viu nos últimos tempos, né? Nos últimos governos, um PIB de 3,5%, que é a expectativa que está sendo colocada aí, inclusive pelo Banco Central. O que a gente pode esperar? Por que esse crescimento do PIB não empolga nem a sociedade, nem o tal do mercado? O que está acontecendo, professor? Por isso, Borges, para responder, assim, que eu propus, vamos dizer assim, a gente não olhar só 24, a gente ir mais para trás, vamos botar no nosso horizonte de análise esses 2 anos, né, o 23 e 24, né, que aí eu acho que a gente vai encontrar uma explicação mais convincente do porquê esse PIB não empolgar. Eu gostei demais dessa proposição, porque o PIB não empolga. Então, assim, a gente olhando a transição Bolsonaro para Lula 22 para 23,
a gente teve dois pontos que eu acho que são muito importantes e que contaminam o momento atual. Primeiro, o seguinte: os gastos populistas que o Bolsonaro fez durante a campanha de 22, tentando se reeleger quando ele percebeu que a reeleição dele era muito difícil. Ele então abriu o cofre, explodiu fiscalmente o país, né? Então o governo Lula já receberia essa herança fiscal negativa. Por outro lado, a própria inauguração do governo Lula também se fez com uma PEC chamada PEC de transição, que teve um volume de despesas de natureza fiscal bastante elevadas. Então, se concentraram num período de tempo muito curto, passivos fiscais, bombas relógio fiscais, que não tinham como não contaminar os períodos futuros. E mais ainda no passado, tinha a herança da pandemia. Então, 3 fatores fiscais extremamente desfavoráveis. Muito bem. Então, iniciou-se o governo Lula, tumultuado pela tentativa política de um golpe de Estado, de forma que o governo só começou, diria mesmo assim, a funcionar segundo os seus parâmetros no segundo semestre em diante. Então, diria assim, perdeu 6 meses de gestão. Isso é muito importante. Por outro lado, a composição ministerial do governo Lula foi muito heterogênea e, no meu entendimento, muito desfavorável à área econômica. Não obstante eu ver muito positivamente a indicação e o trabalho de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, eu diria que até de um certo modo surpreendente, né, positivamente, ele não tem como contrapartida um Ministério do Planejamento que lhe seja um parceiro, não no sentido do poder, mas assim, alguém que complemente a sua visão, que complemente a visão econômica e política, que complemente a sua ação. O governo não pode dissociar a política da economia. Da economia, de jeito nenhum. Não pode, né? Então, assim, no balanço de forças, há mais forças desfavoráveis, não é? Mais forças desfavoráveis do que forças favoráveis. Vamos falar claramente o que forças são essas. São as forças que estão dentro do Congresso Nacional. Que Sim, são, embora sendo partidos que estão no governo, vários partidos que estão no governo, mas estão nos cargos do governo. No entanto, não são partidos governistas. Exatamente. Não é isso? Eles estão do governo, mas eles não são governo no sentido de encamparem as teses do governo. Tá certo? Quer dizer, é a capenga presidencialismo de coalizão do Brasil que mimetiza de forma, acho que muito caricata, um parlamentarismo e, ao mesmo tempo, não é o presidencialismo puro como já houve no Brasil. Então, por exemplo, você pode ver, professor, o caso das emendas parlamentares que chegaram ao absurdo de 53 bilhões do orçamento público na mão dos parlamentares. Isso seria um regime semipresidencialista, que não é o caso do Brasil. E, no entanto, os investimentos que o governo tem para aplicar nos seus programas, não só sociais como em infraestrutura, chega a 60 bilhões. Quer dizer, o dinheiro que está na mão dos parlamentares, por emendas, chega quase a bater igual ao volume que o próprio governo tem para investir. É uma contradição isso, não?
Então imagine o seguinte, a anomalia que se cria com essa situação em termos de planejamento. Então, o governo tem um plano de trabalho para executar, mas a metade do dinheiro que ele precisa para executar esse plano, segundo suas diretrizes, seus princípios, seus diagnósticos, sua ideologia, a metade do dinheiro para isso está na mão dos parlamentares, utilizando esses recursos com outros propósitos que não necessariamente aqueles os programas sociais. Os programas, porque qual é a ideia do Lula, dele lá no Lula 1 e Lula 2, agora no Lula 3, essa questão dele, que ele é fixado nessa história de combater a pobreza, combater a fome. Hoje, ninguém pode falar em termos de economia no mundo se a gente não colocar, a gente tem visto as discussões de reuniões de chefes de estados, onde essa pauta ela não sai, tanto a pauta ambiental, do clima, quanto a pauta de combate à pobreza e à fome. E isso aí não é o que o Congresso está encampando. Não, a pauta do Congresso é outra. A parte do Congresso, cada um é por si, pela sua reeleição, e o resto que se exploda. E então se criou essa hipertrofia. É evidente que é democrático, é legítimo a participação do Congresso na decisão sobre o orçamento. Na verdade, os parlamentos só nasceram a sua história, não é em função de reduzir o poder do executivo sobre o orçamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é a anomalia, a hipertrofia que se criou no Brasil, e aí eu diria assim, é uma outra herança que o governo Lula recebeu de Bolsonaro, que foi o orçamento secreto. Ele veio sofrendo de lá para cá certas modificações na aparência, mas não mudou na essência. Deram uma maquiada nele, deram uma maquiada aí. Virou emenda Pix. Emenda Pix, mas no fundo é a mesma coisa, isto é, a interferência legislativa na execução orçamentária. O grave é isso, é que é na execução orçamentária. Se você vota o orçamento e diz, olha, está aqui, o orçamento é deste jeito, vai para esses usos, ok. A partir daí, a ação é do executivo, por isso que ele chama executivo. Mas não, nós estamos numa situação em que o parlamento, ele bate o corno e corre para dentro da área para cabecear. Ele vota o orçamento, ele diz como deve ser o orçamento e ele está executando o orçamento, dizendo, olha, isso aqui vai para fazer asfaltamento da rua no povoado do município tal do estado X. Não é? E então se criou uma fragilidade, né, do executivo. Não tem como isso não... Aí entrando no ponto, não tem como isso não se repercutir no ânimo do chamado mercado. Não tem nada mais sensível, mais psicológico do que a economia. E aí, professor, aí tem outra questão que eu vejo também, foram aprovados o arcabouço fiscal, depois o Congresso aprovou, desfigurando, mas aprovou a reforma tributária, e agora está no embate do orçamento que ainda não foi aprovado, né? O orçamento, a lei orçamentária de 2025 ainda não foi aprovada. A LDO foi sancionada na véspera do Natal. Não, a LDO, desculpa, a LDO, eu fico assim olhando e digo, para que aprovaram a LDO agora? A LDO dá as regras para fazer o orçamento. Ora, a lei que dá as diretrizes para o orçamento ainda não foi aprovada e eu já estou discutindo o orçamento. Então, o processo de planejamento,
virou uma grande ficção. Então, nesse sentido, é até um milagre, ou nem tanto, que o PIB cresça 3,5%. Isso mostra o quê? Para mim, mostra o vigor da iniciativa privada brasileira, e aqui eu não estou sendo mercadista de jeito nenhum, mas assim, os agentes econômicos produtivos são, sobretudo, os da iniciativa privada. Então, nós acabamos de falar aqui numa balbúrdia orçamentária, como o ministro Flávio Dino tem dito em todas as suas manifestações sobre as emendas PIX. Muito bem. Então, no meio dessa balbúrdia orçamentária, o orçamento público ele tem uma capacidade de influência sobre as decisões econômicas gerais muito grande. Então, apesar de toda essa balbúrdia, aí o PIB ainda cresce 3,5%, e você vai ver os números dele. Essa geração se deveu, sobretudo, à agropecuária, ao agronegócio, que é eminentemente privado, ao comércio e ao serviço. O que a gente pode esperar, o nosso telespectador, deste ano que está começando, nesse comecinho que a gente está entrando nele? A coisa que os economistas mais fazem são previsões, e aquelas em que eles mais erram são nas previsões, né? Eu diria assim, o que eu vou dizer, eu não tenho a pretensão de ser uma previsão, mas eu digo assim, é uma descrição sobre a probabilidade do que possa acontecer. Não estou querendo fugir da responsabilidade do que eu vou dizer aqui agora. Então, assim, acho que o setor privado da economia brasileira, ele está muito bem, tem demonstrado que está muito bem, sobretudo o agronegócio, o comércio e serviços, a indústria menos, né? A indústria menos, apesar de ter sido lançado algo muito bom e que repercutiu muito pouco durante o ano de 24, que foi a Nova Indústria Brasil, sob a responsabilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas muito bem. Então, nós podemos esperar do setor privado um desempenho bom, como teve em 23, como teve em 24. Não é? A questão salarial. Salário mínimo passando para 1.500 e poucos reais, a partir de agora de janeiro. Outros fundamentos econômicos também estão sinalizando de que as coisas vão se encaixando. Eu acho que, quanto ao salário, mais importante do que a questão do salário em si é o emprego, tá certo? Eu diria assim, olha, o salário mínimo mudou agora a política, né? Por conta do aperto fiscal, a política de aumentos reais do salário mínimo foi contida um pouco, né? Muito bem. O salário mínimo, ele é hoje em dia, acho que o principal papel dele é como um regulador da previdência e dos benefícios de prestação continuada, né? Com isso, ele proporciona que nessa faixa de renda haja a manutenção do poder de compra, e isso é positivo, né? Agora, mais do que isso, eu acho assim, o emprego chegou a 6,1% chegou, o desemprego, né? Ou seja, a economia estaria, teoricamente, perto do pleno emprego. Agora, isso tem dois lados. Isso tem ameaça, isso tem oportunidade e tem ameaça. O que é que acontece? Se o emprego está elevado, significa que a demanda vai estar aquecida. Se eu não tenho produção para responder a essa demanda, qual é o fenômeno que acontece? Inflação. Inflação, não é? Então,
aí entra o outro lado da moeda, que essa balbúrdia prejudica. Né? Então, as expectativas ficam muito afetadas, né, por conta dessa coisa toda. O empresário privado, ele busca o refúgio aonde? Em dois lugares. No dólar. As exportações. No lado real da economia, ele busca refúgio nas exportações. Isso significa o quê? Escassez de produto internamente. E o segundo, no dólar. É o hedge, é a proteção que ele busca na moeda que é moeda forte. E tem um terceiro fator que eu acho que esse é o mais sério, principalmente para as classes menos favorecidas. É realmente a inflação de alimentos. Faz 5 anos, eu tive vendo esses dias, eu estava fazendo um trabalho que eu tive que me dedicar a ver o comportamento específico da inflação de alimentos. E faz assim, 5 anos que a inflação de alimentos vem acima do índice geral de preço. Tá certo? Ora, a alimentação ela é mais importante no perfil de consumo das classes de menor renda. A proporção de renda das classes mais baixas dedicada à alimentação é muito maior do que a proporção de renda das classes mais ricas dedicadas à alimentação. Então, o aumento da alimentação reduz o poder de compra das classes mais baixas muito mais fortemente do que a das classes mais altas. E aí as coisas se misturam. Ora, o produtor, receoso de que as coisas internamente não vão bem, ele aumenta as suas exportações. Porque o dólar está em cima. O dólar está em cima, além de tudo. Ainda tem mais isso, a taxa de câmbio o estimula a desvalorização do real. E o mundo todo precisa de alimentos. De alimentos. Cada vez mais, né, professor? Exatamente. E tem um poder aquisitivo maior do que o nosso. Então, isso faz com que eu estou vendo que em 2025 deve-se manter a conjuntura de preços de alimento acima do índice geral de preços. Portanto, um cenário mais desfavorável às classes de menor poder aquisitivo. Professor Corsino Moreira, eu não poderia terminar esse programa, essa conversa nossa aqui, sem a gente falar do Maranhão. Quais são as expectativas que você vê para o ano novo, no governo que está chegando chegou à metade do mandato, e os prefeitos que acabam de assumir também os mandatos? É o governo na metade do mandato e os prefeitos que estão no início de 4 anos daqui para frente. Como é que você analisa rapidamente essa situação? Olha, Borges, eu nos últimos 2 anos, 23 e 24, eu viajei muito pelo Maranhão, coisa que há muito tempo eu não fazia. Eu passei 8 anos trabalhando na Prefeitura de São Luís, então estava ancorado aqui em São Luís. E passei esses 2 últimos anos, eu fui a todos os polos do Maranhão, né? Então, eu vim com uma visão otimista, tá certo? Acho que tem certas coisas no Maranhão que vingaram. Por exemplo, a atividade turística. Os lençóis maranhenses, que, vamos dizer assim, eu chamaria os lençóis estendidos. Aí, estou pensando aqui na Rota das Emoções, indo até o Ceará. Maranhão, Piauí, Ceará. Eu acho que esse aí é um segmento que tem, hoje em dia, condições de concretizar muito de suas
potencialidades, né? A produção do agronegócio do Maranhão, eu acho que é outra coisa que assim dá uma visão otimista para nós. Essa atividade do turismo é uma atividade que tem muitas possibilidades, tem muita coisa já acontecendo, e o que acontece puxa outras coisas para acontecerem. Na atividade de prestação de serviços, na atividade, por exemplo, em que as mulheres são as empreendedoras líderes, são as âncoras do negócio, tem também muito boas perspectivas. E você falou uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar passar, que é o papel dos gestores municipais. Papel dos gestores. Prefeitos foram ontem empossados ou reempossados. O papel do gestor público municipal é crítico, pelo menos em dois aspectos. Para prover as condições de saúde e de educação da população no momento da largada delas na corrida. Se as crianças não tiverem a educação básica bem feita, queimou a largada. Né? Professor José Cursino Moreira, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas acredito que a gente tenha tocado aqui nos principais pontos que interessam ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. Então eu quero te agradecer demais a sua presença aqui. Essa conversa foi muito boa, acredito que os nossos telespectadores vão realmente absorver muita coisa do que foi debatido aqui, do que foi extraído desse talento seu nessa área de economia que é imensurável. Borges, é muito bom fazer esses debates. Eu acho que isso é um grande serviço que os meios de comunicação prestam e, particularmente, o jornalista Raimundo Borges vem fazendo isso há muito tempo, de uma forma perseverante, de uma forma assertiva e, assim, dando uma grande contribuição. Só para terminar de dizer, olha, essas coisas todas que a gente conversou aqui, no fundo, elas têm um vínculo com uma coisa que foi objeto da Premiação Nobel de Economia este ano, né? E que eu acho que valeria a pena a gente discutir, né, sobre a qualidade das instituições nossas para serem forças ou fraquezas para o processo de desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pelas palavras. Eu quero dizer que, nossos telespectadores, que eu estou na atividade jornalística há 54 anos, dos quais eu tenho uma coluna no jornal O Imparcial, chamado Bastidores, que completou 40 anos ininterrupto. São fatos que fazem parte da história do Maranhão e que eu só tenho a agradecer ao trabalho que as expectativas dos nossos leitores e agora também os espectadores da Band, que é toda a região metropolitana de São Luís e também, simultaneamente, com Imperatriz e a sua respectiva região metropolitana. Eu quero agradecer muito ao professor José Cursino Moreira e a audiência sempre qualificada dos nossos telespectadores. Até o próximo sábado às 18h50, sempre aqui na Band.